Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, pensar, refletir sobre o capítulo 12, amai os vossos inimigos, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca é demais lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra das mais importantes, organizada por Kardec, de trechos do Evangelho, né? E esses trechos foram organizados de acordo com assuntos em comum. E esses assuntos em comum são comentados pelos espíritos que têm conhecimentos muito acima de nós, né? E que nos ajudam a entender os trechos do Evangelho, que muitas vezes ficam no ar, né? O que será que os evangelistas queriam dizer com essa passagem da vida de Jesus? Então, com o comentário dos Espíritos, fica mais fácil da gente compreender. Ficando mais fácil a compreensão, a gente tem uma facilidade maior, dependendo da nossa vontade, de colocá-los em prática. Aí depende muito da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, né? Então nós vamos falar do capítulo que trata de amai os vossos inimigos. Eu acho que é um bom exercício a gente já pensar no título, né? Porque será que foi colocado esse título? Se já não é fácil amar, né? Muitas vezes as pessoas que a gente convive, que a gente, né, ama, é difícil a gente, né, se manter num nível equilibrado nesse amor, né? Muitas vezes a gente tem sabores, problemas. Quem dirá os nossos inimigos? O que será que esse título nos vai trazer? O que será que essa conversa vai contribuir para o nosso dia a dia? Então a gente vai pensar um pouco nessa máxima e na máxima que envolve tudo isso nesse capítulo. Tá bom? Para isso, nós vamos começar falando um pouquinho, pensando um pouquinho o que é inimigo, né? O inimigo, né? Definição, uma das definições, é aquele que odeia alguém, né? Que procura prejudicá-lo. Né? Então, o inimigo é alguém que não gosta do outro, né? Quer prejudicar de qualquer forma. Bem, e esse ódio, muitas vezes, ele é alimentado. O que alimenta a inimizade entre as pessoas? O que faz as pessoas serem inimigas uma das outras, né? E alguns sentimentos ruins alimentam a inimizade entre as pessoas. Bom, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Alguns sentimentos como vingança, né? Que vem do próprio ódio, né? Eles nos fazem, muitas vezes a gente para de falar com pessoas, a gente para de se relacionar com pessoas por conta de alguma coisa que acontece. A gente não digere, a gente não aceita e fica com ódio, ou a pessoa prejudica a gente quer se vingar, né? E então é um sentimento ruim que alimenta a inimizade, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Será que isso acontece na vida da gente? Será que temos, mesmo que seja momentâneo, ódio das pessoas? Será que temos o sentimento de vingança? Lembrando que já ter o sentimento não é legal. Mesmo que a gente não se vingue, mas que aconteça algo com a pessoa que a gente queria se vingar e a gente vibre, o sentimento está ali, né? Então, na verdade, a gente só faltou agir muitas vezes por falta de coragem, né? Então, a vingança é algo muito forte que alimenta a inimizade. Então, vamos pensar um pouquinho nesses sentimentos para a gente chegar, né, no amor, né? A inveja, né, também é um sentimento que alimenta a inimizade. Muitas vezes tem pessoas que têm algo que a gente gostaria de ter,
ou que consegue algo por mais sorte, por mais competência, por mais tudo, e a gente tem inveja, né? Muitas vezes a gente não controla, a gente traz isso, né, de outras encarnações, ou a gente não conseguiu dominar esse sentimento ainda. Então é mais um sentimento ruim que alimenta a inimizade, né? A covardia. A covardia também, né, é um sentimento ruim. Tem pessoas que fazem mal para outras ou para outros seres vivos sem respeitar, por covardia, né, um sentimento ruim também. Enfim, né, nós temos vários sentimentos e eu elenquei aí alguns fortes que a gente ainda tem, porque somos espíritos imperfeitos, mesmo que tentemos nos equilibrar, tentemos nos ajustar, em algum momento ele pode aflorar, né? Então a gente tem que pensar neles, né, para que a gente possa dominá-lo. A gente precisa construir mecanismos de equilíbrio. Acho que essa é a importância de pensar em sentimentos ruins. Não alimentá-los, assim, quando acontecer, o que eu posso fazer para dominá-lo? Como que eu faço para dominar a vingança, o ódio, né, para uma atitude covarde, para uma atitude ruim, né, dentro de mim? Então, essa é a primeira reflexão que a gente pode trazer. Falando um pouco mais da vingança, que ainda é um sentimento forte, né? A vingança, segundo o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas principalmente o Evangelho, ele é um estado de atraso dos homens, né? Quer dizer, nós, quanto mais a gente tem isso aflorado, queremos nos vingar, quer dizer, a gente tem muito que evoluir, a gente tem muito que aprender, porque a vingança faz com que a gente queira fazer justiça com as próprias mãos, né? E não é por aí. Jesus já nos disse, a gente vai chegar nas palavras de Jesus, né, há 2000 e poucos anos, que se alguém fizer algo de errado, que te prejudique, deixa para lá, ele será o maior prejudicado. E a gente ainda muitas vezes usa as leis anteriores a Jesus. Fez o mal, paga, e vai pagar olho por olho, dente por dente, né? Então, aí está se dizendo, querer se vingar, quer dizer, a gente está atrasado moralmente, né? A gente não conseguiu ainda dominar algo de primitivo, algo mais próximo à sensação do que de sentimento, né? Porque a gente age como se fosse pessoas, espíritos que estão muito perto, né, de seres que ainda não conseguiram se equilibrar. E o próprio Evangelho traz, né, essa passagem muito interessante, fala o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porque todo mundo ouvia isso, porque eram as leis mosaicas, né? Olho por olho, dente por dente. Se alguém ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo em juízo, para tirar-te a túnica, larga-lhe a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar com ele 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Mas será que é para a gente oferecer a face para apanhar? Né? Será que literalmente é para a gente sofrer? O que será que Jesus nos quis dizer com essa frase? Né? Então, se alguém fizer mal para a gente, além de não se vingar, a gente tem que apanhar. Será que é isso? Então, a gente vai pensar um pouco nisso, né? Mas, a princípio, acho que dá para a gente já começar a refletir. Não é para a gente revidar. Revidar está errado. Revidar é quando a gente não tem condição de controle. Quem revida, na verdade, é descontrolado. É mais covarde do que quem consegue se segurar. É a inversão, né? O valor cristão nem sempre é o valor que a gente acha que é o mais certo. Porque muita gente que aguenta uma provocação, que resiste, muitas vezes é chamado de covarde, segundo os valores do mundo. Mas, na verdade, dentro dos valores de Cristo, dos valores cristãos, aguentar uma provocação, aguentar algo de errado, sem também se prejudicar totalmente, é mais difícil, né? Então, quando Jesus fala, deixa a face, dá o outro lado, ele está começando a dizer, ó, não se vingue. Mas nós vamos entender melhor
será que é para não se vingar e a gente de repente deixar acontecer tudo, né? Sofrer? Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Isso a gente vai discorrer um pouquinho. E algo que é deixado por um Espírito no Evangelho, que é uma recomendação interessante, né? Olha, ele fala, fora com esses costumes selvagens, fora com esse processo de outro tempo. Todo espírita que hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Sem caridade não há salvação. A gente fala tanto isso, a gente escuta tanto isso. Então, se a gente se vinga, como que a gente vai falar sem caridade não há salvação? Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Quer dizer, já tem uma palavra nova aí, ó. Ao invés de vingar, perdoar. Então o perdão vem com uma busca de solução. E aí a gente já pode começar a refletir. Será que eu consigo perdoar sem ter aquela pontinha de vingança? Sem ter aquela vontade de falar, tá vendo? Tá sofrendo, tá vendo? Olha, Deus castiga mesmo. Eu não sei fazer nada, mas Ele fez. Então essa frase não cabe dentro do que nós estamos falando. Essa frase não pode acontecer. A gente tem que dominar esses instintos de desejar o mal para o outro, que não é fácil. Quem já não desejou o mal? Porque às vezes a pessoa fez algo de errado para a gente, né? Fez algo que prejudicou, nem que seja pouco, a gente se magoa, porque o ego fica ferido, né? E aí a gente já deseja o mal. E a mãe não tem coragem de fazer nada, lógico, sou civilizado. Mas aí acontece o mal, falar, tá vendo, bem feito. E aí o bem feito já falou, você queria se vingar, não teve coragem. Então a gente tem que analisar isso, porque nós temos que dominar esses instintos. Isso que o Evangelho está dizendo. E Jesus disse já, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, é uma superioridade que a gente vai desenvolvendo. Se alguém fez algo de mal, quem é mais prejudicado? Quem fez. Não tenho dúvida. A gente não precisa desejar. Vamos falar um pouquinho de outro sentimento também que também causa, né, a inimizade, que é o ódio, né? E também os Espíritos dizem que o ódio é uma manifestação primitiva do homem animal. A gente faz atos muito indignos, violência, agressividade, mortes até. A gente contrai muitas dívidas, né? Quem sabe se nos contraímos, né? Por conta do ódio. Né? O ódio faz as pessoas fazerem coisas que nem elas acreditam, né? No momento de ódio. E daí, muitas vezes a gente contrai, né? Para essa, para outras encarnações, ou já contraiu dívidas muito grandes por conta do ódio. Então, na hora que a gente está com aquele ódio, né? Que mostra quem realmente somos na questão do equilíbrio. Será que eu estou equilibrado? Será que eu estou construindo dentro de mim o equilíbrio? Ou eu odeio fácil, ou eu me vingo fácil, né? Nos momentos de dissabores. E tem algo que está no livro Psicologia do Evangelho, que diz também algo muito importante que a gente deve considerar nessa fala. O ser humano é seu próprio inimigo, né? Quando a gente fala de inimizade. Por instinto, ele enxerga no outro o que desconhece ou nega em si mesmo. Ele carrega em si mesmo a sombra própria, né? O modo como ele olha para os fatos que ocorrem à sua volta será determinante para constituir seus valores. Bom, enfim, a questão da gente ter ódio, da gente se vingar, da gente ter sentimentos ruins, passa muito mais pela forma de como a gente olha para as coisas. Se nós tivermos o olho calibrado para olhar para as coisas de uma forma menos penosa, a gente não vai permitir que os sentimentos de ódio, de vingança, sentimentos ruins, né, dominem a gente. O olhar melhor, calibrado, tem que ser o nosso, né? Então, nós somos culpados por sentirmos mais vingança. Nós somos culpados por sentir mais ódio, por termos esse sentimento. Porque nós que enxergamos. Se a gente está num nível que não afeta a gente, se a gente está equilibrado, podem fazer N coisas que a gente vai saber lidar com isso.
Não vai adorar, mas vai lidar melhor. Martin Luther King, né, ele tem uma frase que acho que nos ajuda a entender um pouquinho isso, né? O motivo por que devemos amar os inimigos são as cicatrizes que o ódio deixa nas almas e a deformação que provoca na nossa personalidade. Quer dizer, se a gente pensar um pouco nisso, né, amar os inimigos, perdoar os inimigos, né, é muito melhor para todo mundo, né? Então são algumas pessoas, alguns espíritos iluminados que nos ajudam a entender melhor, né? Ele diz que o ódio é também prejudicial para a pessoa que odeia. É como um cancro incurável que corrói a personalidade. Tá? E desfaz a unidade vital. Então, a gente entende, e nós estamos caminhando a entender que os sentimentos ruins são muito piores para aqueles que fazem o mal para o outro. Então, se a gente conseguir dominá-los, é ganho para a gente. É isso que Jesus quer que a gente entenda, né? Sentimento ruim tem que ser dominado. Por mais que a gente queira fazer, não vamos fazer algo que prejudique o outro. E aí, né, o livro Psicologia do Evangelho também tem algo importante que nos ajuda a entender esse assunto, né? Ele fala que todos os nossos conflitos devem ser analisados do ponto de vista do sujeito. Isto é, não decorre do que está fora de mim, mas são fruto de mim mesmo. Então, na verdade, a gente precisa se equilibrar, né, gente? Tudo caminha a dizer que o nosso equilíbrio é fundamental. A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? E aí, as frases, né, do Evangelho, uma delas é, Jesus falou, né? A gente não deve perdoar, mas perdoar uma vez só não. 7 vezes não também. 70 vezes 7, quer dizer, sempre. Né? E como que a gente faz, né? Primeiro passo, calemos a boca, contemos até 10, até 100, até 1000 se for preciso, né? E fica, né? Se não consegue se controlar, melhor coisa é ficar sozinho, porque daí a gente não faz nada, pelo menos não faz nada verbalmente, porque o que sai da boca da gente provoca muitas cicatrizes nas pessoas, né? E depois, para a gente tirar essas cicatrizes, são questões muito difíceis, né? Então, o primeiro passo é se segurar, né? Para tentar perdoar. E aí vem a frase, né? Célebre de Mateus aí, né? Colocada, na verdade escrita por Mateus, né? Mas falada por Jesus, né? Ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de ser filhos do Pai que está nos céus e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Ele diz também o seguinte, lá no começo, né? Aprendestes que foi dito. Quando Jesus trouxe isso, né? O que vingava, né? Qual a lei era? Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. E aí ele traz essa máxima, né? Não tem que odiar o inimigo. Você tem que amar o inimigo. Mas falamos dos sentimentos de ódio, falamos dos sentimentos de vingança, né? Mas vamos tentar entender um pouco mais o que Jesus quis dizer com amar os inimigos, já que é tão difícil. Será que é o mesmo amor que eu tenho por um pai, por uma mãe, por um filho? Disse em amar os vossos inimigos. Quer dizer, não temos que destratar ninguém, temos que entender todo mundo, mas não temos que também ficar afável e tendo o mesmo sentimento de um amor profundo com pessoas que a gente não tem muita afinidade, né? Então, aí fica mais lógico, percebe? Fica mais lógico, fica mais interessante. Mesmo o inimigo eu respeito, beleza? Respeitar, dá. Quem sabe futuramente consegue-se até conversar mais, né? Mas para a gente entender um pouco mais, né? A ternura pressupõe confiança, né? Mas ninguém pode depositar confiança numa pessoa, né? Que a gente sabe que quer mal. Então, será que a gente vai ter ternura? Será que a gente vai ter uma proximidade a pessoas que nos querem mal? Né? Mas aí,
para entender melhor e para a gente fechar o assunto, né? E para ficar algo que nos sirva para o nosso dia a dia, o que é amar os inimigos, então? A partir de toda essa conversa, vingança, ódio, é difícil controlar, é difícil ter equilíbrio, a gente percebeu que tudo isso são sentimentos que a gente tem que dominar, e também sabemos que a gente não tem que morrer de amores por todos, mas temos que respeitar a todos. Então tem algumas palavras que ajudam a gente a entender o que seria amar os inimigos, alguns sentimentos que a gente pode desenvolver. E aí a gente vai colocar alguns aí, tá? Primeiro, perdoar. Por pior que seja a ação que o outro fez, se a gente conseguir, a gente deve perdoar. Perdoar realmente, ponto final, né? Não preciso morrer de amores, mas se eu tenho condição de perdoar, eu vou perdoar, né? E aí vai depender da gente. Quanto mais a gente tiver já desenvolvido esse sentimento, essa capacidade, essa possibilidade, a gente perdoa. Se conseguirmos, melhor para nós. Reconciliar, né? Não preciso morrer de amores por ninguém, mas eu tenho, vou virar a cara porque essa pessoa fez isso para mim. Então, quanta gente, muitas vezes, que não fala, nem com os amigos, né? Que brigou com o amigo e não reconcilia. Por conta de coisas pequenas, por conta de sabores ali, alguma coisinha que mexeu, e geralmente mexe com o nosso ego, né? Com algo que nos fere, né? Então a gente não perdoa mais. Então reconciliar, tem famílias que não se reconciliam. E tem pessoas que a gente um dia, por algum problema, não conversou mais e não conversa mais. Porque essa pessoa não merece, não é digno de falar comigo. Será que não? Pelo menos um oi? Quem sou eu, né? Tanto mais, se fosse tanto mais, não estaríamos todos juntos aqui no mesmo bar. Então, reconciliar é uma palavra que ajuda, né? A gente entender o que é amar os inimigos. Né? Amar o inimigo é reconciliar. Será que eu tenho alguém que, puxa vida, eu não olho uma pessoa por conta de um problema? Ou se eu conseguir reconciliar, eu estou amando os inimigos. Se eu conseguir perdoar, eu estou amando os inimigos. Nem que eu não tenha uma relação boa, mas pelo menos eu estou conseguindo desfazer um nó. Desejar o bem. Aí está querendo demais, né? Já reconciliei. Agora o que eu desejo bem? Uma coisa leva a outra, né? Por que não desejar o bem? Mas desejar o bem para minha família, excelente. Para o meu filho, para todo mundo que está ali, ótimo. Todo mundo deseja o bem para os próximos, né? Para os amigos, né? Mas e desejar o bem para aquele que eu queria me vingar? E desejar o bem para aquele que eu queria, né? Nem olhar para a cara. Então, eu dou um passo de reconciliar, eu dou outro passo. Puxa, que tudo dê certo. Só de pensar assim. E esses sentimentos também são exercícios que a gente deve construir. Né? A gente deve trabalhar isso dentro da gente, porque de tanto a gente falar para a gente mesmo, a gente consegue dominar os maus sentimentos próximos aos instintos. Né? Prestar socorro, né? Ajudar, mas não esqueça que nós estamos falando dos inimigos, né? Então nós estamos falando daquele que eu não gosto muito, daquele que fez alguma coisa para mim. Será que eu tenho oportunidade de ajudar? Será que eu ajudo? Então, aí cada um pensa. Será que eu ajudaria alguém que eu não gosto? Se eu conseguir, eu estou conseguindo fazer o que Jesus nos ensinou. Amai os vossos inimigos. Bem, resistai ao mal, né? E tem umas palavras de Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco, que acho que nos ajuda a entender muito mais e que eu não poderia deixar de colocar para vocês para a gente finalizar, né? Ele diz o seguinte, comecemos treinando-nos para as pequenas coisas. Isso acho que é muito importante. Pequeno, não queira fazer tudo, a gente não consegue fazer tudo, né? Toda vez que vier uma vontade de dar uma resposta grosseira, tentemos sorrir e não dar. Se alguém nos dá uma indireta e podemos rebatê-la com uma alfinetada, sorrimos de novo, achando que o agressor não está bem. Acho que está acontecendo alguma coisa, por que ele está assim? Deixa para lá, né?
Não disputemos o campeonato para ver quem é o pior dos licitantes. Certo? Não vamos brigar para ver se a gente é pior do que o outro, né? De treinamento em treinamento, quando vier a agressão, estaremos tão acostumados a não reagir que passaremos a agir. Agir não é reagir. Agir é fazer algo civilizado, né? Reagir é combater, é duelar, né? E tem mais um trechinho que Divaldo traz, né? Que é do espírito Joana de Ângeles, que é um espírito iluminado, né? Que traz muita coisa boa por meio do Divaldo para a gente, né? E ele fala mais o seguinte, ó, só para a gente encerrar. Quando alguém te atirar lama, e é bem legal essa metáfora que ele diz, não fiques teimosamente à frente, porque ela te baterá na face e te sujará por alguns minutos. Quando alguém fizer, sai do caminho. A lama passa, e quem a jogou ficará com as mãos sujas. Nunca revides, para que não fiques lameado também. Alguém jogou lama em você? Cai fora da lama. Não tem que revidar. Quem jogou lama que está com a mão suja de lama. Essa é uma explicação muito simples que o Divaldo traz, né? Que a Joana de Ângeles nos traz por meio do Divaldo, e que explica o que é amar os inimigos, né? São formas diferentes da gente entender na prática o que é amar os inimigos. Perdoar, prestar socorro, reconciliar, não revidar e deixar que as lamas fiquem na mão de quem quer segurar. Se a gente não pode ajudar naquele momento, sai do caminho que a lama não pega na gente. E todos esses, então, né, são remédios, se assim a gente pode dizer, para a vingança e para o ódio, que são grandes causadoras, dentre outras, da inimizade. E se a gente souber domar na gente esses sentimentos, a gente vai conseguir fazer tudo que a gente falou aí. E quem sabe um dia a gente sai por aí, né, e consegue construir amar os nossos inimigos, né? Como Jesus tanto falou, já faz 2000 e poucos anos, e a gente ainda quer se vingar, né? A gente quer odiar, a gente tenta fazer isso, mas o importante não é o que a gente faz, e sim o que a gente tenta sair dele, né? A gente tenta crescer, né? Olha, eu sei, eu tenho consciência disso, nem que eu consegui melhorar isso é importante. Porque o que a gente fez já para trás já foi, né? Mas eu estou tentando me melhorar, né? Estou tentando crescer. Isso é o que vale, né? Isso é o que faz a gente ser pessoas melhores. Então, vamos pedir para Jesus, para Deus, que nos abençoe e que nos auxilie para que a gente consiga, de alguma forma, cada vez mais amar os nossos inimigos, né? E seguir as palavras de Jesus, que tanto nos ajuda. Que Deus nos abençoe. Tem alguém que tem pela primeira vez?